A corretora é uma intermediadora, mas ela é uma prestadora de serviço. Né? Essa foi a minha tese lá em 2014, quando eu montei minha primeira corretora, que eu olhava para o mercado e falava, caramba, é um mercado de prestação de serviço, sem serviço. A maioria dos corretores ia lá, boletava e ia embora. Falava, pô, ótimo, né? Tem uma oportunidade grande aqui da gente fazer um negócio que de fato gera valor para o cliente. Sim. Então, quando você olha nessa ótica, o que eu percebo é que conforme essas operações vão crescendo, as corretoras param de dedicar tempo para a venda e passam a dedicar tempo para o pós-venda. Isso, na minha visão, acaba sendo um limitador de crescimento. Porque esse cara é um ótimo vendedor, mas ele está tão entretido, né, com o pós-venda, com a preocupação dessa carteira de se perpetuar, que ele acaba deixando a parte de venda de lado. O setor de seguros de saúde, também conhecido como saúde suplementar, beneficia 51 milhões de brasileiros e brasileiras e movimentou em 2023 282 bilhões de reais. Esse é um faturamento que vem crescendo cerca de 30% ao ano desde 2019. Faz sentido. A população está envelhecendo, taxa de natalidade vem caindo e recentemente a gente saiu de uma pandemia. Porém, isso também significa que os custos estão aumentando. Custos que recaem sobre seguradoras, corretoras, as empresas que contratam seguros, hospitais e, claro, os beneficiários finais. Pensando especificamente nas corretoras, a gente está falando, em sua maioria, de escritórios pequenos e médios, que também sofrem. Nesse caso, o dia a dia da gestão comercial, os custos, o marketing, a implantação dos planos, o pós-vendas e aí por diante. Via de regra, são poucas pessoas e pouca tecnologia à disposição. E aqui chega a Aja Seg, que é liderada pelo Bruno Altran, com uma solução interessante, que automatiza e traz eficiência para esses processos, o que, claro, inclui redução de custos. A proposta da Aja Seg é permitir que os corretores façam aquilo que sabem fazer de melhor, que é vender planos de saúde. Então, Bruno, muito obrigado que você está aqui. Imagina, obrigado eu. Uma honra estar aqui com você. Legal, cara. Eu trouxe na introdução esse número aí, esse tamanho do mercado de 200 e poucos bi, 51 milhões de beneficiários. Eu pensei da gente começar meio que criando esse panoramão, esse contexto aí sobre o setor de saúde, quanto que se faturou de comissões, quem são esses agentes, como é que eles se relacionam, só para a gente criar uma base e a gente entra mais adiante na tese da Aja. Pode ser? Legal, perfeito, Renato. Bora. Cara, assim, a gente está num momento, né, no setor de saúde suplementar, que eu acho que é um momento bastante interessante para a gente analisar, né? Se a gente pegar lá os nossos agentes, né, e eu vou dividir em 4 agentes aqui para a gente contextualizar esse papo, sendo eles as operadoras de saúde, as operadoras e seguradoras, os prestadores, né, então hospitais, clínicas, laboratórios, os pagadores dessa conta, né, que na sua maioria são empresas, né, assim 80% a gente está falando aqui que são empresas, o restante ficam nos planos que a gente conhece como coletivo por adesão ou os planos pessoa física, depois a gente pode falar disso também, e os beneficiários finais, né, então a gente está no momento em que esses 4 agentes estão insatisfeitos, né, então apesar da gente estar falando de um mercado de 282 bi, representa quase 50% do mercado de seguros inteiro no Brasil. Okay. É um mercado que cresce bastante por todos esses fatores que você já falou. A gente tem a insatisfação desses 4 agentes, né? Então, o pagador, ele está insatisfeito porque esse negócio cresce 20%, 25% ao ano, né? Então, a gente tem uma inflação que está fazendo 4 e pouco, 5%, e a gente está falando de 5 vezes inflação, né? Aqui a gente tem duas dinâmicas que funcionam, uma que a gente chama de inflação médica e outra que a gente chama de sinistralidade, a gente vai falar disso também ao longo desse papo aqui. Então, os pagadores estão insatisfeitos porque fica muito caro, fica insustentável, tá? A gente tem os hospitais que, como os pagadores estão insatisfeitos, as seguradoras também acabam segurando um pouquinho, e aí os hospitais ficam nessa dificuldade. A gente tem um modelo de fee for service no Brasil que está sendo bastante discutido. A gente tem os beneficiários, que automaticamente, quando as seguradoras apertam, eles também se prejudicam, né? Que fica mais difícil de você pedir um reembolso,
as seguradoras têm pedido cada vez mais informações para tentar mitigar as fraudes que existem nesse setor. E falei dos 4 já? Falou do beneficiário, falou do hospital, pagador. Faltou a corretora aí. E o... Quem mais? Falei do pagador, falei do beneficiário, falei dos hospitais e das seguradoras, né? E as seguradoras, como esses custos vêm subindo muito, né? O custo de sinistralidade, ele sobe demais, as seguradoras também apertam, né? Isso gera essa insatisfação para todos os outros entes, fraude, etc. Eles apertam e aí cria essa panela de pressão, que a gente está passando agora. Um ponto que você falou que me interessou bastante, essa inflação médica, sinistralidade. Realmente, eu como pessoa física, caramba, a inflação é 5, o negócio corrige a 20. Qual que é a lógica? Sim, eu entendo a lógica. Putz, tem um custo lá, então eles têm que aumentar para fazer jus ao preço das coisas. Mas não é obrigado a ter um mínimo de correlação com a inflação, com algum indicador oficial? Eles podem praticar o preço que eles quiserem? Aqui, eu gosto de falar que saúde é um dos poucos negócios no mundo, talvez o único, que quanto mais tecnologia você coloca, mais caro fica. Né? E é verdade. E no final isso acontece porque nenhuma tecnologia é substitutiva à outra. Então, você imagina que existe um novo tratamento de câncer, que amanhã a Agência Nacional de Saúde diz que precisa ser disponibilizado aos beneficiários, mas aquele antigo continua precisando também para várias outras pessoas. Então, as tecnologias elas vão sendo incorporadas e não substituídas. Isso faz com que esse negócio fique cada vez mais caro. Obviamente, aqui no Brasil, a gente importa essa tecnologia, né? Então, a gente vai começar a ver aí, com o dólar nesses níveis, a gente vai começar a ver, inclusive, um aumento nesses custos. E eu acho que um outro ponto que é importante aqui é regulação, né? Legislação. A gente tem uma regulação que hoje está antiquada para o momento que a gente vem passando, né? Então a gente vem discutindo bastante aqui com os reguladores como é que dá para a gente fazer. Assim, hoje o plano de saúde ele por legislação obrigatoriamente ele é ilimitado, né? Então se você cai num hospital, o plano vai ter que pagar absolutamente tudo que você ficar. Se você ficar 1 ano, ele vai ter que pagar. Se você ficar 10 anos, ele vai ter que pagar. Né? Então, enquanto modelos, por exemplo, igual os Estados Unidos, onde você tem um valor para gastar, né? Você tem 10 milhões de dólares para gastar, 8 milhões de dólares para gastar, deu 8 milhões de dólares, acabou. Né? Então, para as seguradoras também é muito difícil precificar, porque pode ser um gasto, exagerando aqui, pode ser um gasto infinito. Você mencionou o câmbio e o dólar. O quanto que você acha que influencia o câmbio para aumentar? É porque a máquina você importa em dólar, medicamento você importa, máquina você importa, tudo isso você importa, né? Então, isso influencia bastante também. Tá. E você falou então que o seguro de saúde ele corresponde a praticamente metade aí da indústria como um todo, né? Que eu vi, acho que em 2023 o mercado de seguros como um todo movimentou 600 e poucos bi de reais. Pô, coisa pra caramba. Dentro do seguro de saúde, quais são os tipos de plano? Então, você mencionou tem o coletivo empresarial, que eu acho que é onde a AJA foca mais, né? Isso. Você falou individual, mas um pouquinho mais sobre esse nicho. A gente tem 3 tipos de plano aqui, tá? A gente tem aquele clássico pessoa física, né? No passado, todo mundo contratava com CPF. Ia nas seguradoras, contratava com CPF. Isso constituía um contrato entre uma seguradora, operadora, com um CPF. E a partir de, se eu não me engano, me perdi aqui qual foi o ano da regulação, tá? Okay. Mas a ANS, depois a gente pesquisa aí qual foi o ano da regulação para a gente poder. A ANS passou a regular os reajustes dos planos de saúde individuais. Tá, então, você fez essa pergunta. Você fez essa pergunta anteriormente. Você falou, mas não deveria ter alguma correlação com a inflação e tal. Como é um contrato entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física, a ANS é quem determina qual é o reajuste desses planos de saúde. Tá. Só que isso causou um efeito negativo para o vendedor. Né? Imagina que eu vendo para você paga R$1.000 por mês.
mas gasta 50 mil por mês. E eu não posso te reajustar o quanto o seu contrato diz que você deveria precisar de reajuste. Então, eu tomo prejuízo obrigatoriamente. Então, o que aconteceu foi que muitas das seguradoras deixaram de operar o produto pessoa física. Então, hoje, a gente tem acho que 6 milhões de beneficiários dos 51,4 milhões de beneficiários que a gente só tem 6 milhões, mais ou menos, em produtos de pessoa física. Então, é uma parte bem pequena do mercado que ainda permanece, e a gente tem muito pouca opção para venda, né? Poucas seguradoras que ainda querem vender o produto empresarial. Individual. Pessoa física. E muita coisa, mas também muitas dessas pessoas físicas hoje foram para esse modelo MEI, né? Porque tem esse lance de MEI. Isso. Nada, é uma pessoa física com o CNPJ ali. Sim. Né? Só que tem uma diferença fundamental aqui, né? Que é a relação contratual entre uma PJ e uma PJ. Dentro desse contrato pode existir o que a gente chama de cancelamento unilateral. Né? Então, as seguradoras podem cancelar com algum nível de aviso prévio, né? Elas te dão 60 dias de aviso prévio, elas podem cancelar o seu contrato, tá? Mas isso não está mudando com essa história desse marco legal dos seguros aí? O marco legal dos seguros, ele se aplica a entes regulados pela SUSEP. Né? Então, todos os ramos que a gente chama de ramos elementares estão contidos nesse marco legal. Planos de saúde são regulados pela Agência Nacional de Saúde. Tá? Então, vamos deixar isso aqui, daqui a pouco a gente volta. A gente também tem conversado bastante sobre isso, mas nesse momento ainda não pega ANS. Tá bom. E uma outra coisa que você falou, esse modelo Fee for Service aí, que é o que funciona no Brasil, né? Fiquei curioso para saber como é que funciona em outros lugares, na Europa. Tem vários locais que a gente... modelo de capitation, né? Então, você paga um pacote para algum tipo de procedimento. E aí, esse pacote ele pode ser bom para o hospital ou ruim para o hospital, dependendo da eficiência dele. Né? Então, fazer uma suposição aqui rápida. Um pronto-socorro. Né? Então, você vai no pronto-socorro e fala, o pacote de pronto-socorro vai custar R$500. Tá? Porque, na média, todo mundo que entra no pronto-socorro gasta R$500, porque faz uma radiografia, uma consulta com o médico, então essa é a média. Se você for melhor do que essa média, você como prestador, hospital, vai ganhar mais dinheiro. Se você for pior do que a média, você vai ganhar menos dinheiro. Isso incentiva a eficiência do prestador e, na minha visão, ali, interesse. Né? Então, o que acontece hoje é que nesse modelo do Fee for Service, várias das vezes existem procedimentos que são desnecessários, dentro dos hospitais. É o que a gente estava falando um pouco antes de começar. O Fee for Service é assim, então o paciente entrou no hospital, tá lá com uma dor no dedo, você tem que fazer uma ressonância do joelho. Vai fazendo aí. Pode acontecer. E a seguradora tem que arcar com... Então isso também deixa o sistema mais custoso. Oneroso. Né? Isso recai, no final das contas, sempre vai voltar para o beneficiário final. Isso sempre recai para o beneficiário final, porque a gente estava falando aqui das modalidades, né? A gente não passou pelo tal do coletivo empresarial, que é quase 80% desses 51 milhões de pessoas. Né? Então, a empresa tem um vínculo empregatício, seja ele seletista, societário ou prestador de serviço com uma pessoa, né, que é funcionário, e custeia esse plano de saúde. Sim. No final, isso acaba sendo um benefício indireto. Né? Então, quanto mais esse negócio vai ficando mais caro, ou as empresas vão tentando encontrar formas de baratear, né? Então, você pegar aí há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, a gente quase não falava de plano com coparticipação com as empresas. Era muito raro, ninguém queria, porque, é um benefício legal, por que eu vou fazer com coparticipação? Agora o custo ficou tão alto que já foi coparticipação. E aí você começa a ver opções de seguradoras que operem no modelo verticalizado, para reduzir o custo. Então, o que seria isso? O modelo verticalizado é quando a seguradora possui os hospitais. Ok. Então, ela controla, ela escolhe onde ela vai ganhar dinheiro, né? No final, ela escolhe onde ela vai ganhar dinheiro e ela acaba conseguindo controlar melhor os custos, porque a rede dela não é aberta. Então, ela não tem um incentivo perverso do Fee for Service, que a gente estava falando agora. Entendi, ela sabe que a pessoa entrou com dor no dedo ali, o que ela precisa é de um esparadrapo ali, não de uma pessoa.
Estou falando sem zero conhecimento médico. É isso, mas é isso. É isso. Alinha os interesses, né? Tudo, como quase tudo na vida, se os interesses estiverem alinhados, né? Tá. Você falou, isso é muito interessante, essa questão do benefício que a empresa oferece, porque eu trabalhei mais de 20 anos no mercado corporativo, então, claro, o benefício de saúde era um dos diferenciais. Poxa, aquela empresa, ela me interessa porque o plano de saúde dela é boa. Entre outros fatores, né? Na minha época também era... Eu sou da época do Vale-Refeição de papelzinho, de papelzinho, né? Que era, trocava, depois trocava, né? Fazia aquelas esqueminhas ali. Mas era um dos fatores aí que certamente influenciam. E, inclusive, eu tenho muitos amigos que ainda estão no mundo corporativo e muitos falam que vão continuar mesmo muitas vezes estando, sei lá, insatisfeitos com o trabalho. Por, sei lá, estresse, burnout, escambau. Ficam porque falam, poxa, meu plano de saúde é bom. Então, para mim isso não faz muito sentido, mas assim, eu vejo pessoas que realmente fazem escolhas de ficar, por exemplo, num trabalho que não gostam justamente pelo benefício da saúde. Quanto que você acha que... Qual é a relação que você acha que existe entre a questão dessa cultura do plano de saúde, do seguro saúde, e essa questão de retenção de talentos, de uma política de uma empresa de estimular o colaborador? Como é que você vê isso nas discussões de RH, aí, digamos? Cara, olha só que loucura. A gente tem mais ou menos 220 milhões de pessoas no Brasil, né? E a gente só tem 51 milhões de pessoas cobertas por plano de saúde. Se você pegar os Estados Unidos aí, a gente está falando de 91% da população com plano de saúde. Aqui lá, é um quarto, mais ou menos. Lá é um pouco diferente, né? Porque a gente tem lá o Obamacare, que o governo custeia. Eles não têm um sistema de saúde público, né? Aqui a gente tem um sistema de saúde público que dá acesso para as pessoas. A gente sabe que o SUS é um sucesso, mas ele não consegue dar vazão para todo mundo, né? Nos Estados Unidos é diferente, eles têm um sistema totalmente privado, mas que o governo custeia o plano de saúde para alguma parte da população, tá? Os 20, quase 30% da população é custeado pelo governo e o restante é pelas empresas. Aqui, a gente está falando de uma base muito menor. Então, você imagina que quanto mais operacional é esse funcionário, maior é o diferencial de acesso que um plano de saúde dá para ele. O que você quer dizer por operacional? Quanto mais operacional? Quanto menor é o nível de salário desse profissional, né? Quanto mais operacional é a função dele, no sentido de quanto menor é o salário dele, né? Mais isso faz diferença na família dele. Mais é importante o seu filho, a sua mulher ter acesso a um hospital do que outros benefícios. Então, esse de fato, ele é hoje o segundo maior desejo do brasileiro, se eu não me engano aqui, em algumas pesquisas, né? Você tem a casa própria e depois você tem o plano de saúde. Como benefício dentro do mundo empresarial é o benefício mais reconhecido, mais do que previdência, mais do que outros benefícios. Então, de fato, o plano de saúde hoje, ele é um diferencial. E você estava aqui falando de uma coisa curiosa, que eu estava conversando aqui antes da gente entrar, que é a dificuldade que as pessoas têm para contratar plano de saúde em transição de carreira. Então, você quer empreender ou você quer sair do mundo corporativo para, sei lá, para descansar, né? Você tem 50 anos, você tem 50 e poucos anos, você quer parar, você conquistou o que você queria, quer parar. Você tem uma dificuldade muito grande de você conseguir, primeiro, falar com um corretor que saiba te explicar. 2, quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é esse processo, né? Porque você acaba tendo alguma doença pré-existente, isso te gera carência. Então, existe uma dificuldade muito grande em você ter acesso a um profissional capacitado, a um profissional que vai te ajudar a fazer essa transição de carreira e te dar a tranquilidade de você ter um plano de saúde aderente às suas necessidades, com o nível de custo que você pode pagar, né, sem ter nenhum problema nessa transição. Então, acho que uma das coisas que a gente tem feito muito, muito bem pelos nossos parceiros a gente bate bastante em capacitá-los, em entender como é que a gente consegue ajudá-los, né? Assim, a gente tem uma estrutura grande por trás que ajuda, dá acesso a várias seguradoras, as maiores seguradoras do Brasil estão com a gente. Então, muito do que a gente faz
claro que a gente faz muito para as grandes empresas, mas a gente também faz para esse cara, que é o cara que está mudando, tem uma transição de carreira, ou ele tem uma MEI, ou ele tem uma holding, ou ele tem alguma coisa, alguma empresa familiar lá, que ele bota os filhos e a mulher e ele carrega essa empresa por muitos anos. E poucas pessoas falam para ele que depois de 59 anos, essa dificuldade escala num nível muito grande. Que aí as seguradoras simplesmente começam a não te aceitar Exatamente. mais, ou o preço vai lá para Exatamente. E elas não têm a obrigação de te aceitar, então... Tá. E pensando hoje em... Quais são... A gente vai entrar no mérito dessa realidade aí das corretoras, então, para a gente, né, criar a base para depois falar da tese da Aja. Mas um último ponto que eu queria explorar com você aí, já que a gente falou, beleza, os coletivos empresariais aí são 70%, 80% do total, mas quais são os principais canais de distribuição? Como é que esses seguros chegam nas empresas? Por onde que eles chegam? Eles chegam 100% pelo canal corretor. Então, 100% pelo canal corretor. 100% pelo canal corretor. E esses corretores, eles podem ser tanto autônomos como parte de um conglomerado? Quem são esses corretores, então? A gente tem, quando a gente fala de distribuição de grandes contas, a gente tem grandes corretoras que operam, né? Tem algumas multinacionais no Brasil, tem algumas corretoras brasileiras que acabaram ficando muito grandes, mas a distribuição de planos de saúde do que a gente chama de PME, né? PME são pequenas e médias empresas, e dentro desse universo aqui a gente considera empresas até 199 beneficiários, tá? Que é uma quantidade, em número de empresas, é uma quantidade absurda, né? Até 100 benefícios, ou seja, até 100 vidas. Isso. Essa é uma corretora que se configura pequena e média. Não, é uma empresa que se configura pequena e média. Ah, perdão, tá? Que vai ser cliente do corretor. Tá? Isso. A distribuição do que a gente chama aqui de PME, majoritariamente são feitas por corretores ou corretoras de pequeno porte, vai, assim, para ficar... Tá, corretor. Então, empresas que tenham mais de 100 beneficiários aí seriam atendidas na média por corretoras... Com mais estrutura. Porque, lembra que eu falei aqui no começo sobre o que a gente chama de sinistralidade? Sim. Então, existe uma diferença grande das empresas que têm mais de 100 vidas e as que têm menos de 100 vidas. Por quê? A empresa que tem menos de 100 vidas, ela fica no que a gente chama de pool de sinistralidade das seguradoras. Então, o reajuste dessas empresas, eles não são baseados no quanto elas gastam individualmente, mas sim dentro do mutualismo de risco de todas as empresas abaixo de 100 vidas daquela seguradora. Então, em geral, os reajustes são altos, mas nunca são 70%, né, por causa do mutualismo de risco. É um pool muito grande, você vai lá para 20%, 22%, às vezes 18%, às vezes 16%, dependendo, mas nunca é 70%. Quando a gente fala de empresas acima de 100 vidas, né, em algumas poucas seguradoras acima de 200, mas em geral acima de 100 vidas, os contratos são baseados em 2 níveis de reajuste. O primeiro é a tal da inflação médica, cada seguradora tem a sua. E o segundo é o pool específico daquela empresa. E o segundo é a sinistralidade daquela empresa. Sinistralidade nada mais é do quanto você gasta sobre o quanto você paga. Então, no exemplo do Bruno aqui, que paga R$1.000, que ficou internado no hospital por 50 dias, provavelmente eu vou estar gastando 10 milhões % dos meus R$1.000, né, que eu pago aqui. Então, eu deveria ter um reajuste muito alto frente ao meu gasto, tá? Porque precisa fazer esse reajuste de prêmio, tá? Quando isso acontece, o nível de serviço que as corretoras precisam dar para essas empresas é muito diferenciado. Por quê? Porque você precisa entender o consumo de saúde daquela população, que em um supermercado é diferente de uma empresa de tecnologia, que é diferente de uma empresa do mercado financeiro, para você poder criar ações junto com essas empresas que tentem manter ou reduzir essa sinistralidade, para, consequentemente, ali na frente, o reajuste ser o menor possível, porque a gente já sabe que a inflação médica é alta, né? A inflação médica já é mais alta. Então, eu imagino que essas empresas com mais de 100 vidas, teoricamente, os reajustes tendem a ser um pouco menores do que do pool das empresas com menos de 100 vidas. Ou isso é uma... É difícil de dizer, porque assim, é bem individual, né? Então,
quando você está falando de empresas muito grandes, esse reajuste tende a ser um pouco menor, porque existe um mutualismo, né? Então, quando você está falando de uma empresa de 40 mil vidas, 50 mil vidas, até 10 mil vidas, quando eu fico internado 2 dias e gasto 100 mil reais, eu não prejudiquei tanto aquela apólice de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil pessoas. Eu não prejudiquei tanto. Mas quanto menor é essa relação, maior é o impacto individual dentro daquela apólice. Né? Então, maior tem que ser... E é engraçado, porque quando a gente vai brigar pelas contas, a gente vê as contas muito grandes pedindo muitas coisas de gestão de saúde, médico, enfermeiro, tem um nível de serviço muito sofisticado para essas grandes contas. Quando a gente está falando de 300, 400, 500 vidas, às vezes as empresas que são majoritariamente mais familiares, assim, eles não dão tanto valor para isso, dão mais valor para o relacionamento do que e que isso impacta individualmente muito mais eles do que uma empresa muito grande, sabe? Certo. Tá. E um outro ponto que a gente não falou, o que está dentro do seguro de saúde suplementar, o que eu vi lá, é saúde mesmo, tem o odontológico e vida em grupo. Esses 3 são os que compõem o espectro da saúde complementar? Não, os 282 bilhões são apenas saúde. Apenas saúde? Apenas saúde. O odontológico e vida em grupo tá... O odontológico não está aí, o vida em grupo não está aí. É outro mercado, isso é só saúde suplementar mesmo. O odontológico é outro prêmio. Eu tinha visto em algum lugar isso. E o vida é outro prêmio também. Tá bom. Então, beleza. Então vamos pensar. É que assim, o mercado de saúde já é grande o suficiente, né? Então, mas a oferta, né, em geral, quando você vai conversar com uma empresa, essa oferta é uma oferta combinada, né? Você faz a oferta do saúde, do odonto e do vida em grupo. E o vida em grupo, ele ainda tem um quê de convenção coletiva aqui, né? Que muitas convenções coletivas obrigam as empresas a terem esse vida em grupo. Então, a gente também a gente atua em todos esses 3 ramos. Vocês atuam nos 3? A gente atua nesses 3 ramos. Então, o tamanho do mercado como um todo, onde vocês atuam, então ele é maior do que esses 200 um pouco maior do que esses 282 bilhões. Isso. Tá. Maravilha. Então, vamos ver então aqui a questão da realidade desses corretores, então, né? Você tem uma dimensão de quantas agências, quantos escritórios de corretagem de seguros existem por aí? Quais são os portes médios? Temos. A gente tem 130 mil corretores SUSEPados no Brasil. Corretores, pessoas físicas. SUSEPados, né? Que é quem tem a certificação da SUSEP, né? São 130 mil. Desses 130 mil, a gente tem 58 mil pessoas jurídicas. Tá? Okay. O que é um número bastante relevante. Desses 58 mil, 50% fazem de receita até 6 mil reais por mês. Ok. Tá? Eu não tô falando... Eu tô falando 6 mil reais por mês de receita, não é de prêmio não, tá? Ou seja, vendeu e ganhou 6 mil reais. São empresas que fazem 50% desses 58 mil fazem até 72 mil reais no ano. Tá? Que quadra na MEI, né? Que enquadra numa MEI, exato. Certo. Ou seja, são corretoras bem pequenas, assim, bem pequenas. E esse faturamento dela, esses 6 mil por mês aí, ele é proveniente, então, ele tem lá X vidas que ele está fazendo esse agenciamento entre empresa e o beneficiário final, e ele ganha um fizinho recorrente daquilo lá. Isso, ele ganha... Né, aqui, quando eu falo esses números para vocês, é do mercado inteiro. Tá? Aqui não é especificamente de saúde, a gente não tem essa quebra, quantos são especificamente de saúde, quantos operam o que a gente chama de ramos elementares, tá? Então aqui eu estou falando do mercado inteiro. Tá. No setor de saúde, a gente tem 2 tipos de remuneração, né, que são pagos para os corretores. Tem o que a gente chama de agenciamento, né, quando você sai de uma seguradora e vai para outra, essa seguradora te paga uma fatura, tá? E em seguida tem o que a gente chama de vitalício, que é uma comissão mensal que é paga ao longo desse tempo para esses corretores que intermediam esses contratos, tá? Beleza. Então você falou, então dos 58 mil PJs, metade disso estão aí nessa faixa de 6 mil reais por mês. Isso. E 10% deles fazem 1 milhão por ano. 10% dos 58 mil? Dos 58 mil fazem 1 milhão por ano.
Nessa mesma lógica. Nessa mesma lógica. Tanto do vitalício como do... Tanto do vitalício quanto disso. E aqui eu estou botando todos os ramos, né? Então, muita gente é focada em auto aí, né? Então, auto, patrimonial, outros ramos de seguros. E aqui eu estou falando de uma corretora, porque apesar do plano de saúde ele ser regulado pela ANS, quem faz a distribuição desses planos de saúde são corretoras de seguros que são reguladas pela SUSEP. E qual que é a relação entre a ANS e a SUSEP? São dois entes reguladores, um regula uma coisa, outro regula outra. Outra é a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a outra é a Superintendência de Seguros. A SUSEP, então, ela cuida mais do trabalho do dia a dia do corretor. E a ANS cuida mais da e das seguradoras que operam outros ramos. Tá? E a ANS cuida só de saúde. Só de saúde e mais um espectro, acho que tem mais um lado mais de legislação mesmo. Isso, e de prestador, né? Prestador, operadora de saúde e hospital. E hospital. Isso. Entendi. Tá. Então, e esses 10% dos 29, então, grosseiramente, aí 3 mil empresas, corretoras, que estão faturando na faixa de mais ou menos 1 milhão. Desculpa, 1 milhão mês ou 1 milhão ano? 1 milhão ano. Ano. Tá. Isso você tem uma dimensão de mais ou menos quantas vidas isso corresponde? É uma média, deve ser uma... se a gente fizer quanto fatura 1 milhão ano, que dá... 1 milhão ano vai dar 12 mil por... 88, dá 88... 100 mil, 90 mil por mês. Para ficar fácil, a conta faz 100 mil. 100 mil se você dividir por... vezes 20. 100 mil vezes 20, dá... 100 mil vezes 20 dá 2 milhões por... 2 milhões, né? 200 mil, 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões por mês de produção, divide por R$500 de ticket médio, vai para ficar fácil essa 40, conta. 400. 4 mil? 4 mil. Umas 4 mil 4 mil vidas. Tá. Se essa minha conta estiver certa aqui de cabeça. Não, gente, não. Peguei no sopetão. Tá. Não, eu pensei, então, 4 mil vidas, cara, isso é coisa pra caramba, de controlar o recibo que vai e vem, pedido médico que vai e vem. Isso. O sistema... Então, operação, assim, né? Operação, fora o esforço de manter isso, porque imagino que você tem um esforço para ir lá vender, isso uma vez vendido te traz um certo, digamos, conforto. Beleza, esse cliente entrou no meu hall aqui, mas aí você tem que manter, né? Perfeito. Então vamos pensar nessas realidades. Então, comercial, marketing, quais que você sente que são as dificuldades que essas corretoras vendem, então, que sentem no dia a dia nessas várias operações, né? O que eu vi que inclusive são as áreas onde a AJA segue, se destaca ali. Isso. CRM, marketing, cotação, implantação e pós-vendas. Vou pegar talvez um por um desses e ver quais são os problemas e onde que a tese de vocês atua. Muito do que a gente faz hoje, Renato, é baseado no que eu vivi no passado, né? Eu lá em 2014 montei uma corretora que durante 3 anos patinou muito e depois conseguiu prosperar, graças a Deus. E o que eu sentia é que quando essa operação ela começa a ficar muito complexa, né? Quando você começa a ganhar as vidas, essas vidas entram na sua carteira, você precisa primeiro mantê-las, depois mantê-las com um nível de serviço que perpetue a sua empresa. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que muda muito o jogo, né? Porque no saúde, o que eu gosto de falar é que o saúde é um jogo de empilhar dinheiro. Você ganha uma conta, depois você ganha outra, depois você ganha outra, e ao longo do tempo essa carteira acaba ficando muito grande. Certo. Né? Só que para que ela fique muito grande, o funil de entrada tem que ser maior do que o funil de saída. Sim, né? sim. E aí, quando esse negócio vai tomando uma proporção, o que eu vejo é que a maioria das corretoras começa a perder muito tempo na operação, que é complexa, né? Porque você imagina que você tem uma carteira de 4, 5, 10 mil vidas, você tem problema de cadastral todo dia, né? Então, o que eu gosto de falar é que, diferente dos outros ramos, o saúde tem sinistro todo dia. Isso é ótimo para quem é bom prestador de serviço e para quem quer perpetuar dentro das empresas, porque todo dia tem problemas cadastrais do tipo inclusão, exclusão, nasceu um filho, casou alguém, todo dia tem esses problemas que são problemas bem pequenos e fáceis de resolver, mas todo dia nessa base de 3, 4, 5, 10 mil vidas tem problema de alguém que foi no hospital,
teve atendimento negado. Tá. Como é que você ajuda essa pessoa? Se você é uma corretora que não tem relacionamento dentro das seguradoras, você tem dificuldade para conseguir entender o que está acontecendo, você tem dificuldade de acesso a essas seguradoras, e aí você não ficar na consegue... fila do 0800 lá. Exato. Tá. E você não consegue prestar o serviço que você deveria, porque você é remunerado para isso, né? Assim, a corretora é uma intermediadora, mas ela é uma prestadora de serviço, né? Essa foi a minha tese lá em 2014, quando eu montei minha primeira corretora, que eu olhava para o mercado e falava, caramba, é um mercado de prestação de serviço, sem serviço. A maioria dos corretores ia lá, boletava e ia embora. Falava, pô, ótimo, né? Tem uma oportunidade grande aqui da gente fazer um negócio que de fato gera valor para o cliente. Sim. Então, quando você olha nessa ótica, o que eu percebo é que conforme essas operações vão crescendo, as corretoras param de dedicar tempo para a venda e passam a dedicar tempo para o pós-venda. Isso, na minha visão, acaba sendo um limitador de crescimento. Porque esse cara é um ótimo vendedor, mas ele está tão entretido, né, com o pós-venda, com a preocupação dessa carteira de se perpetuar, que ele acaba deixando a parte de venda de lado. E aí esse pós-vendas ficando meio fraco, esse funil de saída acaba aumentando, então ele começa a perder cliente, porque a empresa que está contratando ele fala, pô, você não está me prestando um bom serviço aqui. De duas uma, ou isso acontece, ou ele permanece do mesmo tamanho por muitos anos. Então, assim, quando a gente começa a conversar com os nossos parceiros, eles falam, pô, eu faturo 1 milhão, mas eu faturo há 10 anos 1 milhão. Eu faturo 10 milhões, mas eu faturo há 5 anos, eu não consigo crescer de jeito nenhum, não passo de 10 milhões, eu chego 10, mas não chego a 11 de jeito nenhum. Tá. Então, existe essa dualidade entre a operação, né, e a venda, porque na maioria das corretoras, o empreendedor é que é o grande vendedor desse negócio. É ele que está na rua, é ele que tem essa habilidade, e quando você coloca ele para dentro de casa para ter que organizar, ele assim, é uma questão de tempo mesmo, né? Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é um negócio meio doido, né? Se você pensa então você tem lá a empresa, tem o CLT ali, tem um funcionário. Esse funcionário está coberto pelo plano de saúde. Eu lembro dos meus tempos de CLT. Se eu tinha um problema com o hospital, com o laboratório, seja lá o que fosse, eu não ia procurar o corretor. Eu ia ligar pro RH. O RH, tô com esse problema. É isso aí. Aí eu imagino que o RH fosse entrar em contato Perfeito. com o corretor. É assim mesmo que funciona. Essa é a dinâmica. Na lógica do beneficiário final, não é com o corretor que eu tenho que falar. Não é. Mas a dinâmica é o nosso cliente, né? No final, o cliente da corretora dentro de um coletivo empresarial é a empresa. Sim. É ela que demanda pra gente todo dia, o dia inteiro. É ela que está com a gente. Lembra que eu falei, todo dia tem sinistro, que é ótimo, né? Para o prestador de serviço é ótimo, você está com esse cara todo dia. Sim. Então é isso, ela demanda pra gente porque o funcionário dela, lembra, é um benefício que essa empresa está dando pro funcionário. Se não funciona, é ruim, você está dando um benefício que não está funcionando. Sim, então alguém precisa resolver. Quem tem que resolver é o corretor que tem que resolver, que deveria resolver. Então, no caso, essa relação comercial é de fato um corretor com PJ. Então, é um PJ com PJ. Aí, vi lá, um dos serviços que vocês oferecem lá é o do marketing, né? Então, o que eu penso sobre marketing, né? Estou longe de ser um especialista disso. Hoje em dia, a gente tem a figura das redes sociais, tem os podcasts, tem uma série de coisas. Mas se o contratante do plano de saúde é a empresa que, por sua vez, vai capilarizar isso para os seus colaboradores. Se o cliente ali é uma empresa, qual que é a melhor estratégia de marketing para um corretor utilizar para chegar numa empresa? A empresa não tem, ela não vai ficar zapeando o Instagram. Quem fica zapeando o Instagram é a pessoa física. Perfeito. Né? Como é que é o marketing nesse caso? Então, eu acho que a nossa estratégia de marketing passa muito mais por mostrar para esse corretor, né, para os nossos parceiros, os diferenciais que eles podem apresentar para as empresas. E olha que loucura que acontece com a gente, o Renato. Tem vários dos nossos parceiros que têm relacionamento em várias empresas grandes e que não vão nessas empresas porque sabem que não vão ter estrutura para entregar. Então, quando eles se juntam conosco, a gente diz para eles, olha, agora você pode ir lá e vende isso aqui. Então, é quase que é marketing de serviço.
Vai. Marketing de serviço. Então, agora você está pronto, você tem uma estrutura por trás de você que tem uma área de cotação, que tem uma área de implantação, que tem uma área de pós-venda, dividida em relacionamento, dividida em operação, tudo isso para que esse seu cliente fique satisfeito com o seu serviço ao longo de muitos anos, né? Então, eu tive corretora durante 10 anos. Nosso nível de permanência era 92%. 92%. O cliente não ia embora de jeito nenhum, né? Ele não ia embora por quê? Porque esse é um negócio de diário, é diário, né? Esse é um negócio diário. E um negócio que eu gosto sempre de falar, e a gente conversa muito isso com os nossos parceiros, uma vez que você ajuda uma empresa, um beneficiário ou qualquer pessoa em qualquer assunto de saúde, isso cria um laço que é quase que inquebrável. Essa pessoa permanece com você, né? Esse cliente permanece com você por muitos anos, porque ele sabe que na hora que apertar meia-noite, deu um problema, né? Então, a gente tem empresas que funcionam 24 horas por dia, né? Os turnos industriais funcionam 24 horas por dia. O cara caiu de um lugar, precisou de uma ambulância, precisou de um hospital, de um helicóptero, precisou de alguma coisa. E a gente ajudou ele, a gente resolveu o problema dele. Esse RH que está na empresa X hoje, amanhã vai estar na Y, vai levar a gente. Então, cria-se uma relação de confiança. Uma relação de confiança de longuíssimo prazo. Tá. E então, pensando assim, a gente separou nessas categorias, né? Comercial, marketing, cotação, implantação e pós-venda. São esses 4 grandes blocos aí. Como é que então funciona essa plataforma, esse sistema da AJA? E é um sistema, como é que você alavanca, como é que você presta esse serviço para o corretor para que ele possa ganhar essa eficiência? Legal. Acho que o cerne da questão aqui está em como a gente libera esse corretor para focar no que é importante para ele. Certo. Tá? Que é a venda. Né? Como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente faz isso inicialmente organizando a vida dele. Né? Então, o que eu chamo de organizar a vida dele? A maior parte dessas corretoras nunca teve acesso a um CRM. Tá? A maior parte dessas corretoras nunca teve acesso a um CRM. Então, a gente dá para ele um CRM onde ele consegue ver todos os clientes dele, quais são os status desses clientes dentro da jornada. Né? Então, ele coloca lá se esse cliente é um prospect, se esse cliente já tem as informações, a gente coloca para ele se ele está no momento de estudo, de cotação, se já foi apresentada uma proposta, em seguida se está em implantação e todos os estágios disso dentro do pós-venda. Então, depois que ele vira um cliente, né, como é que funciona mais ou menos? Esse cara ele é um prospect, depois ele começa a cotar, depois ele fecha, aí tem um processo que a gente chama aqui de implantação, que é um processo um pouco burocrático. A gente faz essa implantação, ele vira um cliente. Então, é um pouco diferente, né? Porque, em geral, o cliente deu o aceite, ele virou seu cliente, né? No saúde, não. Ele deu o aceite, mas pode ser que a seguradora não aceite ele, ou pode ser que ela agrave o preço, ou pode ser que dê algum problema nesse meio do caminho. Mas a seguradora já não mandou a cotação? Ela mandou. No entanto, quando esse processo de implantação é onde a gente pega nas empresas abaixo de 29 vidas o que a gente chama de DPS, né, aquela declaração pessoal de saúde, né? Então cada beneficiário preenche a sua própria declaração pessoal de saúde, né? Então tem cruzamento de dados aqui, as seguradoras hoje já fazem uso de dados para verificar se tem algum beneficiário que fraudou no passado, então já existe isso aqui e a seguradora tem a opção de negar, olha, eu não quero essa empresa aqui, não quero. Ela não explica por quê, mas ela fala, olha, eu não quero essa empresa aqui não quero que faça parte da minha carteira aqui, tá? Então, pode ser que isso aconteça. Então, o cliente só é nosso cliente depois de estar tudo liberado, pagou o primeiro boleto, entrou vigência, aí ele vira nosso cliente. Depois que ele vira nosso cliente, ele vai para a nossa área de pós-venda, tá? Alguns clientes, eles têm, obviamente, mais serviço do que os outros, né? Quando a gente está falando de PME, a gente não precisa daquela gestão de saúde que eu te falei, né? Porque ela está dentro do pool das seguradoras.
Mas quando ele tem acima de 100 vidas, a gente tem lá o nosso BI, que vai entender o consumo de saúde daquela população, se está ou não dentro de uma média, a gente compara isso com dados de mercado, a ANS disponibiliza frequência, custo, seja de consulta, seja de pronto-socorro, seja de internação. Então a gente faz todo esse comparativo, todo esse cruzamento de base para dizer, olha, a sua empresa aqui está bem nisso, mas está ruim nisso, talvez se a gente fizer essa ação, a gente consiga reduzir esse sinistro. Okay. Tá? Então, então você tem um CRM, você tem um BI. E aí a gente fica responsável por todas as partes desse processo. O legal é que aqui com a gente deixa o corretor focado na venda. Uma vez que ele vendeu, ele trouxe para a gente as informações necessárias para fazer uma cotação, a gente vai ao mercado, faz cotação com todas as seguradoras, apresenta para ele um estudo super detalhado com comparativo de custo. Vocês fazem a cotação? A gente é que faz a cotação para ele, comparativo de custo, comparativo de rede, coparticipação, naquela empresa, se vai ter investimento, se tem redução de custo, a gente mostra tudo, no final a gente ainda fala para ele, olha, se você quiser ir na reunião sozinho, ok, se você está seguro para ir na cotação, na reunião sozinho, vá. Se não, alguém do nosso time pode ir na reunião com você. Tá? Interessante, porque isso aqui a gente está lendo aquela matéria da Neofeed que a gente estava falando mais cedo, né? O que chamaram lá, XP dos seguros, né? É bem a lógica XP, né? Assim, você treina o assessor, no caso aqui, treina o corretor, né? É isso aí. Como é que tem sido essa jornada até agora? Como é que você acha que os corretores têm, de fato, puxa, finalmente eu consigo focar mais no comercial? Como é que tem sido essa jornada da AJA nesse aspecto? A gente tem tido experiências assim super positivas. Inclusive, é engraçado, né? Porque quando a gente começa essa jornada, a gente acha que as corretoras que são estabelecidas em saúde vão ter maior dificuldade de conversar com a gente, né? Você fala, o cara já tem a carteira dele, já tem a operação dele. Em geral, esse é um cara que tem dificuldade nessa operação. E ele se sente parado. Ele fala, não consigo escalar a minha operação. Eu gostaria de ficar um pouco mais asset light, né? Um pouco mais leve para poder focar no que eu sei fazer. Então, quando inicialmente a gente achava que a gente ia ter muitas corretoras que não fazem saúde, né? Tem os clientes em outros ramos, mas não fazem saúde. A gente tem essa turma, né, que se juntou a gente, mas a gente também tem muita gente que fala, cara, eu não dou 50% de margem aqui. Eu não dou, porque eu tenho dificuldade na operação, eu preciso botar muita gente, eu não sou eficiente nessa operação. E a nossa operação aqui, ela é baseada numa divisão 50-50 da receita. E esse relacionamento com as corretoras, ele acaba, com que frequência? Imagino que no início, quando ele está vendendo, vocês fazem lá a prospecção, vocês têm um contato mais próximo e tal, mas beleza, a carteira está rodando, qual que é a frequência da troca entre vocês e essas coisas? É um relatório mensal que vocês mandam? É mais de tem reuniões? Como é que, essa questão dos treinamentos, que tipo de, com que frequência esses treinamentos acontecem? Qual que é a natureza desses treinamentos? Legal. A gente gosta de falar para os nossos parceiros que o nosso portal deveria ser a primeira coisa que eles abrem no dia, né? Então, a gente tem uma área logada lá e lá tem quaisquer comunicações que a gente queira fazer com eles, seja de alguma campanha de seguradora, né? Porque às vezes acontece, seja de alguma campanha que a gente esteja fazendo, né? Que agora a gente vai começar a fazer algumas campanhas de viagens para essas corretoras. Quem produzir mais vai viajar com a gente para lugar X, para um lugar Y. E lá tem todos os materiais necessários para esse corretor conseguir conversar com o cliente dele, desde a apresentação comercial até informações que eu preciso. Tem pitch para o CEO, pitch para o CFO, pitch para o diretor de RH. Então, a gente construiu um portal que ele é bem completo, tá? Então, em teoria, o nosso touch point com esse parceiro, ele é diário, ou ele deveria ser diário, tá? Além disso, a gente tem canal de WhatsApp. Então, a gente tem um grupo com todos os corretores, onde eles também vão trocando informações ali. Né? O que é super legal, porque assim, às vezes o cara que está no Pará tem uma experiência totalmente diferente do cara que está aqui em São Paulo. Claro. O cara que está no interior, aqui em Rio Claro, ele tem uma experiência totalmente diferente do cara que está aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, eles também trocam informações. Ali dentro, a gente tem
alguns treinamentos. Alguns são presenciais, né? Alguns são gravados, né? São treinamentos de vendas, né? Lembra, estratégia de venda, ó, quais são os diferenciais que hoje você pode mostrar para o seu cliente, como é que você fala com ele, por que que ele deveria fazer negócio com você, e tem treinamentos de produtos com seguradoras. Né? Então, a Bradesco, a Sul América, a Mil, o Mint, Care Plus, todo mundo vai fazer treinamentos para dizer, cada um, porque assim, o que eu gosto muito de dizer para as seguradoras é que elas sabem mais do produto delas do que eu, com certeza, né? Então, cara, vem aqui e fala com os nossos parceiros. Por que que o seu produto é melhor? Por que que eles têm que vender o seu produto? Por que que o produto X e não o Y? Ensina para eles. Eu te dou todas as informações que vocês têm aqui. Ó, eu tenho um cara no Pará, tenho no interior, tenho no Rio de Janeiro, tenho no Sul. Como é que... Aonde você está mais competitivo? Fala, olha, eu sou mais competitivo nessa região. Pô, me vende aqui, mas não me vende ali. Né? Direciona a turma, porque, obviamente, cada um deles é melhor do que eu. Então, nosso portal, canal de WhatsApp, os treinamentos, e aí todo dia sai uma proposta, né? Todo dia sai proposta. Quando sai proposta, a gente fala, né, com cada um desses parceiros. E a gente oferta para eles a nossa companhia, né, a nossa expertise nas reuniões. Então tem gente do time para ir na reunião com eles. Sim. Né? Então, assim, o convívio com esses parceiros, ele é muito intenso. Ele é muito intenso. Depende bem mais do parceiro do que da gente, porque esse é o nosso negócio 100%. Às vezes o negócio do parceiro não é esse. Às vezes ele vende outras coisas que não só saúde, e ele está mais ocupado vendendo alto lá do que fazendo saúde. Mas a gente está nesse jogo o dia inteiro. E eu vi que vocês estão também já plugados, estão conectados aí com basicamente todas as corretoras, todas as seguradoras. Todas as grandes seguradoras do Brasil. Sul América, Bradesco, Unimed, Amil, etc. Todas. E pensando nessas seguradoras, imagino que o benefício é esse. Poxa, eu sou segurador, então eu estou contratando me relacionando com esse corretor aqui, que está com um nível de eficiência melhor, então isso melhora a vida da seguradora também. Sim. Porque ela vai receber a informação que ela precisa mais fácil. Muito menos quadrada. E menos quadrada e mais fácil, que no final do dia aumenta a eficiência da seguradora também. E eu acho que uma coisa que a gente faz muito bem lá, desculpa te cortar aqui, mas uma coisa que a gente faz muito bem é o que a gente chama de placement. Tá? Placement nada mais é do que a área de cotação. E tem muita corretora que acha que o coração, né, tá na operação. Na minha visão, o que ganha o jogo nesse negócio é a área de placement. Por quê? Porque é o cara que sabe montar a estratégia dentro das necessidades do cliente para cada uma das seguradoras e seus mais diversos produtos. Porque as seguradoras têm linhas de produto e elas mudam essas linhas de produto com reembolso, sem reembolso, com coparticipação, sem coparticipação, que atua regional, que atua nacional, que atua em grupo de municípios, que atua... Assim, então, assim, é muita coisa. E isso a gente faz com bastante expertise. Assim. Então, os nossos parceiros gostam muito da forma com que a gente monta esses estudos para eles, adequa aos perfis de cada um dos clientes deles, e isso faz com que a gente tenha uma taxa de conversão maior do que a maioria das outras corretoras. Tá? Então, acho que isso é um super diferencial. Você está querendo dizer, então, porque na hora de coletar a informação para o corretor que tem que fazer o pitch ali para a empresa, vocês conseguem reunir essas informações de uma forma que, no momento que o corretor apresenta isso para a empresa tem uma experiência melhor naquela venda ali. Então Mais do que isso, a gente tem a expertise para conseguir identificar. Sei lá, vou te dar um exemplo aqui. Imagina que está falando de uma empresa que é nacional. Tá? Então, ela opera em 3 estados do Brasil e é uma indústria. Vai. Então, ela tem uma primeira turma operacional, uma segunda turma de analistas, depois tem coordenadores, depois tem os vendedores que viajam o Brasil inteiro, depois tem os diretores que estão em São Paulo. Então, a gente tem expertise para adequar essa população dentro de produtos que fazem com que o custo-benefício dessa empresa fique melhor entendi. E esses produtos fiquem mais aderentes ao perfil do que ela precisa. Tá? Ou seja, então, sei lá, uma mineradora. Então, ela vai ter lá o pessoal que está lá batendo picareta lá, vai ter o pessoal que está no escritório. Isso aí. São realidades diferentes que essa pessoa vai ter, que esses beneficiários vão ter. Entendi. E nessa prospecção, nessa cotação,
vocês também levam isso em consideração. Perfeito. É isso aí. Legal. E aí, quando a gente apresenta, a gente já fala, olha, a gente adequou esse produto a essa categoria por causa disso, disso, disso. A gente adequou essa a esse. Então, deixa tudo montadinho dentro de uma proposta super didática, assim, para conseguir. Assim, plano de saúde é uma coisa complexa, né? É difícil você... E fazer qualquer mudança é muito sensível, né? Assim, tem o pediatra do seu filho, ou tem o ginecologista da sua mulher, tem o seu médico clínico que te acompanha há 5 anos no mesmo plano de saúde e que talvez quando você mude, ele não seja mais credenciado no outro plano. Então, a gente entende esse nível de dificuldade, a gente tenta ser o mais humano dentro dessa relação possível para causar o menor trauma de mudança, obviamente ajudando as empresas, mas claro que isso perpetua para os beneficiários finais lá na ponta. Show. E eu vi então que vocês têm aí pelo que eu vi aqui, vocês estão com uma ideia de plugar até 10 corretoras até o final do ano, mais 15 até metade do ano que vem, e tem uma meta ambiciosa aí de plugar 100 corretoras até 2029, o que vai implicar num faturamento de 200 milhões. 200 milhões. Como é que você vê essa caminhada aí? Talvez uma pergunta combinada, questão de investimento de CAPEX, né? De investimento, eu vi que hoje vocês estão ali no Bootstrap, vocês estão indo lá, né? Eu acho muito legal, parabéns. Obrigado. E como é que você vê, então, essa combinação de investimento para tornar o serviço de vocês cada vez mais escalável também, vis-à-vis essa plugada aí dessas corretoras? Perfeito. Assim, a gente teve uma... Desculpa, só para finalizar a pergunta. Porque 100 corretoras ainda me parece pouco diante desse universo aí, que você falou das 6 mil... 58 mil corretoras 58 mil PJ, das quais 30 mil, metade fatura até 6 mil e 10% vai, grosseiramente, 3 mil corretoras aí nessa faixa de 1 milhão. Isso. Né? Então você está falando de 100, você está falando de um espectro pequeno disso. É isso. Por quê? Porque o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio de serviço intensivo. Tá? Então, assim, a gente tem uma dedicação full para os nossos parceiros. Esse é o objetivo mesmo. A gente quer ter poucos e bons parceiros para que eles entendam o valor que a gente gera para eles, o valor que eles geram para a gente e a construção de riqueza ao longo desse tempo. Tá? Eu gosto de dizer que 200 milhões parece muito, mas se você dividir por 100, dá 2 milhões por ano. Sim, dá 2 milhões por ano por corretor. Sim. Se eu começo um trabalho hoje com um corretor que não opera saúde, muito provavelmente em 5 anos ele vai estar fazendo 2 milhões de receita. Ele vai estar fazendo 2 milhões de receita. Perdão, fala de novo. Você é um cara que não opera saúde? Ele não opera saúde hoje. Certo. Então a gente está em 2025. Agora está em finalzinho de 2024, mas está em 2025. Se eu começo um trabalho com ele em 2025, para ele começar a vender, ele vai vender 25, 26, 27, 28. Quando chegar no final de 29, ele está fazendo 2 milhões por ano de receita. Ele está fazendo. Então, e aí uma das coisas que a gente não mencionou lá, né, é que a gente vai virar, né, a gente ainda não é, mas vamos virar, né, a gente está dentro da nossa estratégia, ser gerador de lead para os nossos parceiros. Né? Então, acontece, volta e meia, acho que um diferencial grande nosso nós não teremos esforço de venda próprio. Né? Então, a Aja Segue, ela vende através de parceiros. Tá? Okay. Então, a gente não vai ter aqui um canal de vendedores próprios da Aja. A gente quer construir um canal de outros parceiros que estejam conosco ao longo dessa jornada e criem essa riqueza que eu falei para você aqui. Ou seja, você vai ter essa rede de corretores que vocês apoiam e essa rede de corretores que vai ser a propagadora aí para novas corretoras se juntarem. Não, elas vão para os clientes, mas nossa ideia a gente vai começar a ser captador de lead de empresas e aí a gente vai dar... Imagina que chegou uma empresa em Ribeirão Preto, bateu lá para mim. Eu não vou nessa empresa direto. Eu vou pegar e vou mandar para o meu parceiro de Ribeirão Preto. Mas como é que ela bate em vocês se vocês não são uma corretora de fato? Vocês são uma prestadora de serviços para corretoras? Porque as pessoas
conhecem, acabam conhecendo a gente, né? Então, Tá. conforme a gente sai na Neofeed, a gente vem aqui, conversa, Entendi. a gente começa a fazer. Hoje, o nosso esforço da captação desse lead, né, dessa empresa, ele é zero. Então, é simplesmente orgânico que acaba caindo aqui pra gente. Certo. Num futuro próximo, a gente vai começar a fazer um trabalho para captar esses leads. Mas o que você vai fazer com esses leads? Eu vou distribuir na minha rede. Tá. Entendeu? Eu não quero atender esses leads direto. A nossa ideia aqui é ter uma rede de parceiros, poucos e bons, 100 não são poucos, mas assim, dentro do universo, eu acho que é super conservador, e que eles construam riqueza ao longo desse tempo com a gente e façam esses 200 milhões de receita junto com a gente. Tá? Muito legal. E aí, na sua segunda pergunta do bootstrap, né? A gente hoje é 100% custeado pelos sócios, né? Basicamente sou eu. A gente está bastante seguro que nosso modelo de negócio vira rápido. Então, possivelmente a gente vai permanecer desse jeito, tá? De maneira nenhuma a gente tem a cabeça fechada para conversar com outros investidores, e a gente conversa, volta e meia a gente conversa com outros investidores. No entanto, a nossa tese, ela é uma tese um pouco diferente, né? Porque a gente está no estágio inicial, né? Então a gente não fatura essa grana toda para um investidor de private equity, né? Então a gente vai quando a gente conversa em geral com o fundo de venture capital. O fundo de venture capital, em geral, a estratégia dele é spray and pray, né? Então, bota spray and pray. Ele bota dinheiro, um pouquinho de dinheiro em um monte de gente. E aí depois reza para dar certo. E espera que alguém dê 100 vezes para um cara pagar a conta de todo mundo. Essa eu não conhecia, spray and pray. Então, que no nosso negócio, o nosso negócio é um negócio tradicional. Assim, nosso negócio é um negócio tradicional. A gente usa a tecnologia para gerar eficiência, para melhorar a jornada do nosso parceiro e do nosso cliente. Mas a gente não é transformacional em tecnologia. Não tem nada no nosso negócio que mude o jogo aqui, a tecnologia. Se a gente botar isso aqui, a gente vira um Uber da vida, um Airbnb da vida. Isso não acontece no nosso negócio. Nosso negócio é mais sola de sapato. Então, quando a gente conversa com os investidores de venture capital, não tem muita aderência. Não tem muita aderência ao nosso negócio. A gente tem muito mais aderência a um private equity que está interessado num cheque um pouco menor, né? Do que numa tese de venture capital tradicional. Então, até agora, a gente, tá muito seguro de que as coisas vão andar bem. De novo, a gente conversa, a gente está sempre aberto, mas eu só quero fazer algum tipo de movimento se fizer muito sentido. Assim, tem que ser alguém que agregue muito valor pra gente, sabe? E eu concordo com você, esse lado mais heavy tech, assim, talvez não faça tanto sentido, mas aí, claro, sem dar nome aos bois aqui, mas qual que seria um tipo de smart money interessante, assim, considerando essa meta? A gente, qualquer investidor que tenha ou algum relacionamento profundo dentro do setor de saúde, que é super legal, assim, pra gente. Então tem alguns investidores que operam majoritariamente empresas de saúde, né? Então isso seria bem legal pra gente. Canal, né? Então hoje a gente é uma empresa de canal, né? Nosso modelo é ter parceiros para vender produtos, né? Então a gente tem um modelo de canal. Qualquer empresa que faça isso pode fazer sentido pra gente, porque vai agregar muito pro nosso negócio, né? Consegue potencializar esses nossos 100 de uma maneira muito rápida, né? Então, acho que essas duas vertentes podem fazer muito sentido, né? Ou placa, né? Porque é uma coisa que... Placa forte, né? Então, alguma empresa, e aí a gente tem vários modelos, aí você vê quando o Itaú comprou a XP, a placa do Itaú credenciou a XP para crescer mais do que ela já tinha crescido até aquele momento. Então eu falo placa nesse sentido, né? Então um investidor que tenha uma credibilidade interessante, que valide o nosso modelo de negócio, eu acho que pode fazer sentido também. Tá. E hoje o foco maior é saúde. Vocês veem também entrando
Outros setores? Veículo? Cara, a gente... Sei lá. O setor de saúde, ele tem muito problema já. Mas é muito problema para resolver. Uhum. E é muito grande, né? É muito grande. Ontem mesmo teve... Assim, a gente está falando de 51 milhões de pessoas que estão dentro do setor de saúde suplementar. Mas a gente tem os cartões de desconto, que ontem, inclusive, teve reunião da diretoria colegiada da ANS que colocou isso dentro de um sandbox regulatório. Então, assim, eles já entenderam que aquilo existe, que aquilo opera entre 20 e 60 milhões de beneficiários. Os cartões de desconto hoje têm entre 20 e 60 milhões de beneficiários, a gente não sabe exatamente. Cartão de desconto, o que é isso? Cartão de desconto é quando você paga uma assinatura, vai num médico e paga um valor menor, né? Então você... Sei. Você compra... Tem alguns exemplos aqui, tem saúde, cartão de todos, esses são os maiores aqui, mas tem vários outros, tem Filó, tem alguns que são um pouco menores, mas basicamente o modelo deles é uma assinatura familiar, né? Então a pessoa paga muito pouco, ela tem acesso à telemedicina, e ela tem acesso a consultas e exames com desconto. Okay. Tá? Isso é um modelo de acesso Okay. que até pouco tempo não estava sendo visto pela agência reguladora. Ela estava fora do ambiente de regulação. Né? Okay. E aí você imagina o que a gente estava falando agora há pouco. Né? A gente tem um setor que está ficando cada vez mais custoso e aumentando 20% todo ano. Fica inviável para algumas empresas e para alguns beneficiários. Certo. Então, criou-se essa dinâmica de cartão de desconto. Okay. Estima-se que a gente tem entre 20 e 60 milhões de pessoas clientes desses cartões de desconto. Competem com os 50 milhões ou tem gente que faz os dois? Não, quem tem plano de saúde não tem sentido ter cartão de desconto, porque ele tem tudo que ele tem no plano de saúde, ele teria no cartão de desconto. O cartão de desconto basicamente é telemedicina, tá? Que é uma porta de acesso super legal, né? Pronto atendimento digital, você faz consulta com o especialista digitalmente, e consultas e exames simples com desconto. Certo. Tá? E alguns deles até estão operando financiamento de cirurgia, financiamento de procedimentos um pouco mais complexos. Assim. Tá. Então, e você falou que isso entrou num sandbox aí? Ontem isso entrou num sandbox que agora a Agência Nacional de Saúde vai começar a entender como é que regula, né? Porque primeiro você coloca no sandbox e entende como é que esses caras operam, porque também é complicado, né? Você chegar agora e dizer que a gente vai ter que virar plano de saúde, e aí o modelo de negócio deles não tem nada a ver com o plano de saúde, também é complicado, mas agora colocou no sandbox e vamos começar a entender como é que isso vai desenvolver ao longo desse tempo. O que é super legal, assim, porque abre uma brecha para a criação de novos produtos. Né? Assim, e aqui em matéria de produtos, a gente tem, hoje no Brasil, acho que tem um produto que eu considero um desperdício, que é o ambulatorial. A gente tem um produto ambulatorial que custa, ou deveria custar, né? Na prática ele não custa, deveria custar muito menos do que um produto completo, hospitalar, mas que na prática ele tem algumas coisas, como por exemplo, 12 horas de emergência. Então, imagina que você compra um ambulatorial, só que você tem 12 horas de uma emergência, e você vai para o hospital. Aí deu a 13ª hora, o que acontece? Não tem como. Tira a seringa aí, vai pro Só que isso na prática não acontece. Quem tem que pagar isso é a seguradora. Claro. Então isso inviabilizou o produto. Então um produto que era para ser bom, era para gerar o acesso, era para ser um produto mais competitivo, acaba não sendo. Então a gente tem aí a questão do sandbox regulatório para os cartões de desconto, mas também tem uma conversa, né? Assim, tem se falado muito sobre uma opção de um novo plano que tenha apenas consulta e exame simples. O que é uma maravilha, assim, porque gera acesso para tanta gente. Né? O acesso que é tão difícil, você tem em algumas regiões aqui no sistema público de saúde, que isso também mudaria o mercado. Acho que isso seria uma evolução super legal. E poderia ser também um nicho novo para vocês explorarem no futuro, quando passar pelo sandbox, mas que acho que, por sua vez, também vai trazer o seu nível de complexidade operacional, né? O dia a dia do, sei lá, o relacionamento de um corretor, entre aspas, que vende esse
plano simplificado, Perfeito. por sua vez ali com o beneficiário final. Mas é o que você falou, você já destravou aí mais 50 milhões de pessoas, então É isso aí. show de bola. Muito legal, cara, muito legal. Então, já meio caminhando aqui pro nosso fechamento, querendo desde já te deixar um agradecimento. Obrigado a você. Eu vi lá no site de vocês, lá, a missão, vocês serem a transformação das corretoras. Queria ver a sua definição pessoal disso e de uma forma até mais ampla, qual que é o papel da saúde, então, como um motor aí de progresso de uma nação, de uma bem-estar, né, da sociedade, para que a saúde seja de fato deixe de ser uma dor de cabeça para muitos e passe a ser, sim, de fato, um benefício que está lá quando eu preciso, mas é só, e eu posso evoluir enquanto ser humano. Vou responder a segunda para depois responder a primeira, tá? Ok. Eu acho que saúde é o maior bem de qualquer pessoa, né? E é engraçado porque a gente tem pessoas que dão pouco valor a isso até precisarem. Então, a maioria das pessoas acha que é o Highlander, que não vai acontecer com elas, e quando acontece, né, o ateu reza, acontece esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que... mas é verdade. Sim, sim. Então, quando... Eu chamo de síndrome de Peter Pan, muita gente. Isso. Não vai acontecer comigo, tá tudo bem. Então, eu acho que quando você tem saúde, você tem 95% do caminho andado, porque as pessoas não têm ideia do que você precisar e não conseguir. E foi engraçado, né, que você falou lá no começo, que a gente teve uma pandemia recente e isso mudou muito a dinâmica do nosso trabalho como corretora. Muito, muito. Porque várias das empresas que entendiam que esse negócio não era tão importante, ou vários dos executivos que faziam transição e tomavam o risco de ficar sem plano de saúde e tal, eles entenderam que em um problema você fica no estacionamento, dando uma maca e sem ter controle do que está acontecendo. É claro que eu espero que a gente nunca mais tenha uma pandemia do jeito que a gente teve, é improvável que isso aconteça, mas se você levar isso no limite, muitas pessoas tiveram um pouco mais do gostinho do que é você precisar de saúde, porque muita gente perdeu um ente querido ou conhece alguém que perdeu, então essa dinâmica mudou bastante, tá? Então, eu acho que quando você tem saúde, você tem 95% do caminho andado para ter paz. Quando você não tem saúde, é difícil você ter paz. É difícil você ter paz. Então... É que nem quando não tem o que comer, né? Uma coisa basal. É isso. Então, eu acho que o nosso papel aqui como distribuidor, né, de saúde, né, como corretores, tornar essa jornada, primeiro, informar os clientes, né, que eu acho que tem uma assimetria de informação importante aqui nesse negócio, informar os clientes como eles têm o acesso, como eles têm o acesso correto, como a gente consegue vender de forma com que esse sistema continue sustentável, porque não adianta nada a gente ter um sistema que não é sustentável, né? Tornar a jornada desse cliente, né, empresa, o mais fluida possível, e tornar a vida do beneficiário final a mais fluida possível. Então, acho que esse é um pouco do resumo de saúde aqui. Maior ativo. Isso, exatamente. É o nosso maior ativo. E em relação a ser a transformação das corretoras, acho que quando a gente fala isso, assim, o que eu gostaria é que a gente conseguisse gerar valor e escala para esses 100 parceiros e que daqui a 5 anos a gente olhe para trás e fale, cara, esse cara não produzia nada, ele está fazendo 5 milhões de reais, a gente mudou a vida dele, a gente junto, né? Ele mudou a nossa e a gente mudou a deles, e a gente consiga gerar esse valor para esses nossos parceiros. Acho que é isso, liberá-los de coisas que a gente faz muito bem e que às vezes eles poderiam ter a nossa ajuda para fazer melhor. Sim. E deixar eles fazendo o que eles são muito bons. Então, acho que se a transformação é ao longo desse tempo conseguir convencer 100 pessoas, 100 corretoras de que a gente junto, 1 mais 1 é mais do que 2. Então, acho que é isso. Muito legal. Não, excelente
forma de encerrar. E, Caio, eu desejo Obrigado. muito sucesso, tudo de bom nessa jornada. E tenho certeza que isso é factível pela sua experiência, pelo modelo. E assim, de novo, um número bastante razoável diante do universo que vocês com certeza vão até ultrapassar. Então, muito sucesso para vocês. Obrigado, Renato. Foi uma honra estar aqui, viu? Valeu, foi um grande prazer. Cara. Obrigado. Um abraço. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.